vamos dar sequência. Para fazer o teste disso eu vou ter que colocar em uma hospedagem que hospede PHP. Então a gente vai fazer aí já para testar. Antes eu só tenho que fazer o seguinte, eu coloquei o ORDAI para colocar caso de erro, né? Eu poderia fazer aqui também algumas condições, né? Vou só ensinar vocês a aplicarem as funções de condição, que é o if, que é o se. Então aqui se, né, depois eu faço ela aí, só mostrar para vocês a sintaxe primeiro. Então aqui entre aspas vai ter a comparação da minha função. Então no caso ali, se a minha variável nome, vamos supor que ela seja vazia, como que eu comparo? Comparo com 2 igual. Quando eu coloco um igual, eu estou atribuindo um valor. Quando eu coloco 2, eu estou comparando. Então, estou comparando. Se ela for vazia, faça alguma coisa para mim. Essa alguma coisa seria mostrar para mim uma mensagem. Então, por exemplo, preencha o campo nome. Bacana. Aí eu poderia fazer justamente a mesma coisa com as outras. Copiar isso aqui, colar e comparar. Poxa, se a variável e-mail estiver vazia, eu mando o camarada preencher o campo e-mail. Se a variável mensagem estiver vazia, então trocar perdão, a variável ali, senão dá erro, preencha o campo mensagem. Pronto. Teria um jeito mais inteligente de fazer isso aqui, que seria o seguinte, eu poderia criar duas variáveis e concatenar ela a esses textos que eu fiz ali. Como que eu concateno duas variáveis? Uma dessas variáveis vai chamar erro. Então vou criar ela aqui e vou passar uma string para ela. Ocorreram alguns erros. Pronto. E aqui eu vou colocar o /n só para ele imprimir a outra coisa que eu vou concatenar embaixo. Beleza. Então, se acontecer algum erro, ele vai me dar essa variável erro. Eu queria que acontecesse assim, ó, a variável erro, né, esse texto ocorrer alguns erros, preencha o campo nome caso o erro fosse nele. Então, eu tenho que concatenar ela com o campo nome. Como que eu faço essa concatenação aqui, né? No caso, como que eu coloco ela junto ali com a variável erro mais a variável nome. Então, eu vou tirar aqui o eco e vou colocar assim, ó, variável erro, travando aqui, variável cifrão, né, erro, ponto igual. O ponto igual vai falar que ele vai pegar as informações da variável erro mais a minha variável nome, que é o que mais esse campo do nome ali, ó, que é o que recebe. A mesma coisa aqui, ó, erro, faltou ali o cifrão, já coloco, ponto igual. Pronto. Aqui é a mesma coisa. Erro. Eu não vou mandar exibir isso, imprimir a mensagem ainda. Por quê? Vou fazer de outra forma agora. Toda hora eu como o cifrão. Beleza. Eu queria que acontecesse o seguinte. Se não der nenhum erro, ele envia o e-mail. Se der um erro, ele me dá uma mensagem com essa variável erro mais a variável da mensagem respectiva, né, do local respectivo aqui onde foi o erro. Então eu vou criar uma variável que nós chamamos de booleano. O que é uma variável booleana? Vou dar o nome para ela de status. É uma variável que ou vai ser falsa ou verdadeira. Ela vai iniciar como falsa. E eu vou fazer o seguinte. Se ele enviou, né, se aqui, ó, se o camarada preencheu o campo, ela vai ficar no caso ali verdadeira. Então eu vou colocar aqui, na verdade aqui se ele preencheu não, né, que é quando ele não preenche. Então se ele não preencheu o campo, a minha variável status, ela vai ser true, verdadeira. Nos outros a mesma coisa. Então, se ela for verdadeira, significa que o e-mail não vai ser enviado. E se o e-mail for, se ela for falsa, significa que o e-mail pode ser enviado. Porque quando ela está verdadeira, é porque o internauta, quem está navegando, não preencheu todos os campos. Então, aqui, ó, basta eu fazer outra condição. Então, if, eu comparo aqui, né, se ela vai ser verdadeira. Deixa eu fechar ele aqui, ó. Na verdade se ela for verdadeira, ele vai fazer tudo isso aqui para mim. Então, vou fechar aqui embaixo. Como que eu comparo ela? Vou colocar aqui, ó, status, né, igual, só que a variável, eu costume de outras programações. Quando eu começo com PHP, é uma tristeza. Então, se o meu status ele for true, ele vai falso, na verdade. Né? Se ele for falso, é porque ele vai enviar. Então, é porque nenhum desses aqui, ó, foi preenchido. Que quando ele é preenchido, ele fica true. Então, se ele for falso, ele faz isso aqui para mim, a minha função mail, e manda meu e-mail. Aqui eu vou utilizar um parâmetro que é o else.
que é o else? Se não, ele vai fazer para mim uma outra coisa aqui no caso. Então, coloca aqui, ó. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mandar uma mensagem falando que deu erro. Então eu coloco aqui, ó, echo, e coloco o seguinte para ela. Mas por isso que ele está dando erro, né? Eu já saí fora do PHP. Então tem que tomar cuidado aqui, ó. Pronto. Se ela não for verdadeira, né, ela for falso, é porque, aliás, se ela for falsa, ele enviou. Se ela for verdadeira, então por isso o sinão aqui, que se ela não for falsa, óbvio que ela vai ser verdadeira. Imprima para mim uma mensagem na tela. Qual mensagem que vai ser que ser? Nem precisa escrever, né? Eu tenho a mensagem onde? Na variável erro. Então olha aí que bacana. Ponto e vírgula aqui. Ctrl S, vamos testar se isso aí está funcionando direitinho. Óbvio que ele não vai enviar. Ele tem que me dar as mensagens. Mas só que como que eu fui burro? Eu não posso. Deixa eu dar Ctrl F5 para limpar os formulários. Eu quero enviar em branco para ver se funcionou. Olha que bacana. Ocorreram alguns erros. Aí vai concatenando, tá vendo? Preencha o campo nome, preencha o campo e-mail, preencha o campo mensagem. Que bacana que ficou tudo junto, né? Por que ficou tudo junto? Porque eu não coloquei o /n. Então o /n deve ser colocado no final de cada linha ali. Vou fechar essa aula por aqui. Na próxima a gente dá sequência.